pessoal, começando mais um All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, trazendo para vocês todas as novidades aí do mundo do varejo B2B e também B2C, por que não? E hoje a gente está mostrando, vai falar sobre um produto que já esteve na Eletrolar 2025, que, quem sabe, vai estar no 2026 também de uma forma ainda maior, porque estão tendo lançamentos aí. Eu acabei de ir na IFA, que é o evento, né, que acontece todo ano também em Berlim, que traz novidades aí para o mercado de varejo, e vi a evolução desse produto por lá que está chegando no mercado. Mas vamos cortar para geral aqui para apresentar minha convidada, porque eu estou falando do Plaud, que é exatamente esse cordãozinho que eu estou usando aqui, mas a Jaque, né, também está com o Plaud atrás do celular. Vocês já podem ter visto, de repente, em algum momento aí, né, algum médico, ou sei lá, alguma reunião que você fez que tinha alguém ali que estava vendo. Influenciadores estão usando bastante isso, né, o pessoal ali do G4, o Alfredo Soares, o Joel J, o Primo Rico, a turma toda está usando bastante isso e acabou que esse produto está sendo bem visto no Brasil, né? Com certeza. Jaque Chan, mentira, Jaque Chun, CMO do Plaud AI Brasil. Prazer ter você aqui com a gente. É um prazer, muito obrigada, Igor. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco das novidades e desse produto que é febre nos grandes CEOs, empresas, influenciadores do mercado. E é engraçado porque você estava me contando agora, é um produto chinês, mas que pelo fato, né, das limitações ali de ChatGPT na China, ele não pode ser usado lá, ele acabou ganhando muito espaço no Ocidente, Estados Unidos como espaço principal. Mais de 1 milhão de pessoas usando, mais 100 mil no Brasil, 10% da base no Brasil, ou seja, o brasileiro viu valor de fato no produto. Com certeza, esse era o nosso maior desafio, né? Trazer uma marca de fora, que é um produto inovador, então não existe outra marca. Tem outras ferramentas que fazem uma parte do que o Plaud faz, mas não necessariamente exatamente o que ele faz. Então vamos lá, conta o que ele faz, primeiro, para quem não conhece. Por favor, ele é um gravador de voz com inteligência artificial. Ele grava, transcreve, resume e cria mapas mentais do que você quiser. Isso é fantástico porque eu falo que o Plaud é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Então ele faz com que esse podcast, uma ligação, uma conversa, um almoço de negócios vire um resumo. E aí a gente sabe que o desafio de ter a inteligência artificial na prática, no nosso no dia a dia, na nossa rotina, é um desafio, porque a gente não tem todas as informações. Inteligência artificial, ela se baseia por dados. E aí uma conversa como essa vira dados. Então é isso que faz o Plaud ser incrível. E aí assim, só pra gente fazer o teste na prática aqui, para valendo. O Plaud que tá aqui com a Jaque, já tá gravando a nossa conversa aqui agora. E aí no final a gente vai ver o que ele vai entender dessa nossa conversa. O resumo, a gente vai mostrar para vocês na prática como que funciona. Eu, por exemplo, minha memória é de Dory, minha memória vale nada. Então, às vezes, nessa conversa nossa aqui, depois eu quero fazer um resumo dessa conversa, escrever um texto, por exemplo, eu vou ter que ouvir tudo, né, para poder sair transcrevendo e pegando os principais pontos. Ou, de repente, aquela conversa de corredor que você prometeu alguma coisa pro seu colega de trabalho, você esqueceu. E são as mais importantes, normalmente, né? São essas conversas, até numa reunião de almoço, aquela que você fala, cara, vamos almoçar comigo com o cliente? Você não vai ficar pegando papel e caneta e ficar anotando e deixando de estar presente. Eu acredito que o Plaud foi muito bem aceito, porque as pessoas entenderam que eu consigo olhar para você, prestar atenção. Quando você vai no médico, é horrível quando você vai no médico, o médico fica assim, né? Só escrevendo, ou escrevendo no computador, ou olhando para baixo, preenchendo ali o prontuário, as informações importantes. Então, o Plaud te faz estar presente. Então, acredito que isso foi a grande inovação que ele fez, porque, de fato, grande parte das pessoas não tem uma memória incrível que lembra todas as informações durante o dia. Eu faço muito call de alinhamento, né? Ontem mesmo a gente fez um alinhamento para poder fazer essa conversa. Às vezes tem dia que eu faço 10. E às vezes tem dia que eu tô na rua para fazer esse call de alinhamento, tô dirigindo, eu não consigo anotar. Então, o Plaud, para mim, ele é perfeito nesses momentos, principalmente, né? Porque quando eu tô no computador, muita gente também já deve ter visto, né? Entrou num call ali, entrou no Meet, aí aparece aqueles TDLR, né? Exatamente. Que faz um pouco do que o Plaud faz. Mas aquilo ali ele tá fazendo quando você tá sentado na frente do computador, ele tá pegando ali o que tá acontecendo dentro daquele ambiente de conversa. Se tem alguém externo na reunião, ele não tá pegando, né? Então, o Plaud, ele é mais completo. Exato. A gente fala que o Plaud não tem concorrente completo, né? Então, não tem um gadget que faz exatamente o que o Plaud faz. Principalmente por ele não ser um aplicativo, não ser um software, né? Ser um hardware com software. Então, isso é mais legal. E aí, quando as pessoas me perguntam, mas meu celular grava, mas eu tenho um TLDV, mas eu tenho um Note. Aí, você tem uma ferramenta que faz uma parte. E o mais legal de tudo isso é que o Plaud, ele independe do celular. Então, você consegue utilizar ele longe do celular. E a gente sabe que quando a gente vai para eventos, a gente está no dia a dia, uma das principais desafios do celular
que nenhuma empresa ainda solucionou é a bateria e a memória. Então, a gente acabou de ver o lançamento, né, do iPhone 17, aumentou a quantidade de bateria, mas não é infinita. E o Plaud, ele dura 30 horas de gravação contínua. Então, você pode ir para uma feira 2 dias sem parar de gravar e ele vai conseguir utilizando essa bateria. Você fica sem o celular, mas você não fica sem o Plaud. Exatamente. Então, o desafio quando você vai para uma feira, todo mundo fica lá com o powerbank, carregando e buscando soluções, e o Plaud está ali com a bateria. Ele dura 60 dias de stand-by. Então, imagina, eu gravei aqui essa 1 hora de podcast. Eu não vou gravar mais hoje, eu vou gravar mais duas reuniões. Tá tudo bem, ele vai durar durante 1, 2 semanas, porque ele dura esse período, né? Ele fica stand-by. Então, eu acredito que também, para as pessoas que têm essa dúvida de, mas meu celular grava. Grava, de fato. Mas ele não foi feito para fazer isso. O Plaud, a única ferramenta e a única solução para ele é um gravador de voz, literalmente. Mas o celular grava também a conversa que a gente está tendo no mundo real. Ele não grava a ligação. Exatamente. Né? E o Plaud grava também. Ele grava a ligação por telefone. Então, quando você faz esse tipo de ligação, ele grava através de uma tecnologia, enfim. É incrível. E você sabe que, assim, eu parei de falar no telefone. Meu telefone, eu uso para tudo menos para falar no telefone. Por 2 motivos. Um, primeiro, que eu acho que é invasivo, assim. Você tem que falar no momento que a outra pessoa está querendo falar. Não é no seu momento, você não marcou o horário, alguma coisa assim. Mas o outro era por conta da minha memória. Eu prometi alguma coisa para a pessoa aqui no telefone. E aí, na hora que eu desliguei, já fui fazer outra coisa, esqueci, aquilo ali morreu. Anotar. Pra mim, morria. Então, assim, eu aboli o telefone da minha vida. E com o Plaud, a sensação é que eu posso voltar a usar o telefone, porque uma das grandes objeções minhas pro telefone é exatamente essa. De não conseguir lembrar das coisas depois. Porque isso é o mundo normal também. Você acabou de fazer uma coisa, já vai para outra, já esqueceu e tal. O Plaud fica ali, né? Você pode fazer o checklist final do dia, deu tudo certo. Aqui, e isso é muito legal, porque como você falou, a minha rotina também é uma loucura. Eu acredito que grande parte da rotina dos C-levels, dos empresários, das pessoas que estão ali vivendo com 1 milhão de informações, que a gente sabe que o mundo nos permite isso, né? É bom e ruim ao mesmo tempo. E, por exemplo, saio daqui, pensei em ideias incríveis, saio de uma reunião com o cliente, pensei em ideias incríveis e tô dirigindo. Fala ali. Cara, eu não vou conseguir parar e anotar enquanto... Eu faço muito isso. Então, eu coloco o Plaud para gravar enquanto eu tô dirigindo e fico conversando com ele. Legal. Então, ele cria um mapa mental das minhas ideias, da minha cabeça. Então, imagina o quanto isso é rico, sabe? Podcast, eu assisto muitos podcasts. E os podcasts que acredito que você também assistam são podcasts de negócios, são podcasts de insights, não só de entretenimento. Então, são podcasts que eu precisaria anotar. E eu não tenho normalmente, eu tô no banho, eu tô dirigindo, eu tô no cada hora que a gente tá conversando, eu tô pensando em mais casos de uso pra mim, assim. Exatamente legal. Isso, eu ouço muito podcast e às vezes é na academia. E aí, às vezes, a pessoa fala uma coisa muito foda, eu paro o treino pra poder anotar no bloco de notas, que hoje meu tá tudo no bloco de notas. Exato. Paro pra anotar no bloco de notas aquele insight pra virar um post, pra virar, sei lá, a partir daquele ali, escrever algo no LinkedIn. Exato. E o Plaud soluciona exatamente. E o mais legal da comunidade, porque eu acredito que quando a gente começou a trazer o Plaud para o Brasil, e meu papel hoje, eu sou CMO da marca aqui no Brasil, o meu papel é awareness da marca, né? Porque é um produto ainda muito recente. E aí, o nosso papel foi isso, entender o que cada usuário fazia, aplicava. Então, isso é o mais legal. Esse insight não veio de mim, veio de um amigo que começou a utilizar o Plaud e falou, cara, eu moro... Você conheceu como usuária, né? Exato, eu conheci a marca usando, comprei o produto, falei, cara, isso daqui não é possível, isso daqui é muito bom. Todos os meus amigos vão precisar. E aí não tinha nenhum marketing aqui. E aí eu entrei com o meu sócio que estava trazendo o produto para cá e falei, gente, vocês precisam de um marketing. E a gente cresceu muito no G4, como você comentou, é uma comunidade, uma escola de negócio, uma comunidade fechada, digamos assim, né? A gente fez um MVP ali, explodiu. E a gente falou, tá, quais são as outras comunidades que a gente pode entrar como o G4 e como outras empresas? E a gente começou a fazer isso. E aí as pessoas começavam a falar pra gente quais são as usabilidades. Então, médicos começaram a falar, cara, eu uso pra isso, olha, eu uso pra aquilo. E a própria comunidade começou a interagir. Então, isso é muito legal, porque a marca fortalece. Então, a Plaud, ela, como grande parte das empresas de tecnologia, ela escuta muito o usuário. Então, isso é muito legal. Ela não escuta a Jaque porque ela tá dentro. Ela escuta os usuários como braço. Então, isso é muito legal. A gente vem, e aí você vai entrar em breve nesse assunto, com o novo produto que a gente vem lançando. E ele tem muito do que a comunidade falou, de dores do mercado e tudo mais. Então, eu acredito que o poder das marcas que vêm com produtos novos e disruptivos é escutar a comunidade. Então, a gente trouxe os médicos, os advogados, porque, imagina, advogado, audiência, muitas informações delicadas e tudo mais. O Plaud tem uma excelência na privacidade, então ele não usa os modelos de linguagem para treinar, então isso é muito importante. Quando você fala de juiz, principalmente, né? Até teve essa polêmica, muito juiz usando o Plaud para poder, enfim,
tomar decisões que são, às vezes, segredo de justiça. E aí, como que é essa questão de segurança? Fala um pouquinho sobre isso, assim. Hoje, todos os modelos de linguagem, né, que normalmente a gente usa, então ChatGPT, Gemini, eles usam todas as informações para treinamento da linguagem. O Claude não faz isso. Então, se você excluiu a informação, o áudio, a transcrição, nem a Claude consegue recuperar. Então, eles não usam para treinamento da base. Então, a gente tem algumas certificações, eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas as certificações que fazem com que a gente chegue nessa parte da LGPD, até mais acima da LGPD, para que, de fato, essas informações não vazem. O que isso é extremamente importante. Exato. E, normalmente, as audiências já são gravadas. Então, esse material já é Mas gravado exposto dentro daquele ambiente controlado. Sim. Exato. E aí, o Claude só trouxe essa ferramenta como um upgrade, né? Porque o Claude usa a inteligência artificial. Então, você não vai precisar escutar em vezes 2 todo o áudio, você vai conseguir tirar informações importantes e relevantes daquilo de um setor e um segmento que não usava a inteligência artificial exatamente por isso. Então, o Claude, ele tem esse cuidado extremo para que essas informações não sejam compartilhadas e, enfim, percam esses dados. E isso é extremamente importante para a Cloud marca como um todo. Perfeito. Voltando no ponto da comunidade, eu estava lembrando, assim, os principais eventos que às vezes a gente vai e tem muito conteúdo, SXSW, Web Summit e tal, tem uns grupos de WhatsApp, principalmente de brasileiros, que o pessoal fica ali trocando gravações de palestras exatamente para você poder aproveitar mais, né, o conteúdo. Eu esqueci o nome do aplicativo que é usado lá. Tem um aplicativo que o pessoal gosta bastante. Mas ele faz exatamente isso. Ele ouve a palestra e depois... Eu também não lembro o nome do aplicativo, mas ele faz esse mapeamento, né, das informações. Mas ali tem um grupo, né, que você pode cadastrar as pessoas que estão no evento. E ali a gente sempre ficava fazendo essa brincadeira. Se você não gravar nenhuma e colocar aqui, você vai ser expulso do grupo. Tem que participar, tem que compartilhar. Exatamente. O Cloud faz isso também. Existe esse contexto, você falou bastante a palavra comunidade. Existe esse contexto de comunidade, de compartilhamento também de informação nesse sentido? Dentro do Cloud, não de compartilhamento de conteúdo, mas tem de compartilhamento de prompts. E isso é muito legal, que eles ouviram, tem meio um pouco da comunidade. O Cloud, como que ele funciona? Você grava, então eu estou gravando aqui o nosso podcast e tudo mais. Depois disso, eu vou escolher alguns prompts, que já vêm como modelo. Então, a Cloud já fornece alguns, como consultoria, reunião, palestra, imersão, enfim. Ele tem alguns prompts que são modelos que ele vai conseguir resumir daquela forma. Porque uma consultoria é completamente diferente de uma reunião de vendas, que é completamente diferente de uma consulta médica. E ele já tinha isso separado. E aí, depois disso, nessas atualizações, eu tenho o Cloud desde novembro do ano passado, então eu sou literalmente usuária assídua. Desde novembro do ano passado não tem um ano. Exatamente. E a marca cresceu muito, então isso é muito legal ver o crescimento da marca. Eu tenho mais de 1000 áudios e agora a marca começou a lançar prompts que a comunidade consegue gerir. Então, eu criei um prompt, inclusive está disponível lá, vocês podem pesquisar, de podcast. E aí é esse que eu vou gerar. Legal. E aí ele traz quais são os insights não óbvios, porque numa conversa de podcast tem 1 milhão de assuntos. E aí o Cloud capta insights que puxa de um assunto com o outro e conecta ali naquele resumo. Então, a gente não consegue compartilhar os resumos com a comunidade, a gente consegue compartilhar com a nossa comunidade pelo WhatsApp, por links e tudo mais, mas a gente não consegue compartilhar ali. Os prompts, sim. E aí, uma das soluções que a gente tirou para isso foi exatamente criar PDFs, e aí eu sou de marketing, tenho uma empresa de marketing, a J7, e aí a gente criou PDFs exclusivos com a identidade visual do evento e compartilhou para a própria base ali do evento. Então, a gente fez isso com o VTEX. O VTEX Day, a gente fez isso esse ano, e foi para mais de 150 palestras em tempo real. Olha, então, vamos conversar sobre isso para a Eletrolar e para a CBM, porque vai ter muito conteúdo lá também esse ano. Muito, por favor, porque o nosso objetivo com isso é fazer com que todo evento tenha que ter isso, tenha que ter essa base. Porque imagina, o VTEX tinha mais de 8 palcos simultâneos. É humanamente impossível você assistir todos os palcos ao mesmo tempo. Então, se você participou do evento, você quer ter o conhecimento do evento. E a gente fez uma LP exclusiva que você tinha todas as palestras, as imersões e, enfim, os workshops que aconteceram ali. Legal. E qual o valor agregado nisso? Muito. Então, a gente, de novo, usou o Cloud. A gente sempre fala que o Cloud não é como você usa ele, é como você usa o que ele te entrega. Então, é isso. Só gravar não vai adiantar nada. O que você faz com essa informação que você grava? Aí que vem o brilho do Cloud. Teremos muitas conversas depois dessa gravação. Mas, a gente tá mostrando aqui, eu tô usando o Cloud aqui, né? Que ele pode ser usado como colar. Exato. Você tá usando como pulseira. Como relógio, né? Aqui, né? Uma pulseira. Deixa só a gente poder pegar ali como pulseira. Exato. E tem também o cartãozinho, que ele tem um magnético também para você poder colocar ali no... Você consegue utilizar ele dessa forma. E independe do celular. Isso. Ele só precisa estar perto do celular para resumir.
Então, aquele ali, por exemplo, funcionaria sem o celular. Eu só uso para ficar mais prático. Não, e mesmo o celular que também não tem o magnético, né? Ele vem com a... Ele vem o MagSafe para você conseguir grudar. E ele gruda bastante, Gruda tá, bem, gente? Não cai. Ele não... E ele é super fininho, um cartão de crédito, né? 3 milímetros. Ele é super fino. E muitas pessoas, isso é mais legal, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é ainda. Então fala, o que é isso que dá? Parece a Powerbank, parece um cartão, enfim. E ele é incrível e a ideia dele é ser um assistente de bolso pessoal. Então, para você literalmente andar com ele e potencializar a sua produtividade. E como foi essa decisão de investir menos? A gente aqui está falando muito de... A gente não falou de produto, não falou de especificação dele, né? E quando a gente estava conversando antes para poder chegar na pauta aqui, você pegou muito nesse ponto. Não, a gente fala muito da usabilidade do produto e não do produto em si. Eu acho que esse é um erro, talvez, de muito marqueteiro, que fica ali falando do produto e às vezes esquece que você está falando, você está resolvendo um problema. Exato. Né? Eu acho que isso também é uma lição de marketing muito boa para quem está assistindo, porque né, o vendedor, ele às vezes é apaixonado pelo produto, mas ele tem que ser apaixonado pela solução. Exato. E esse acredito que foi o grande diferencial da marca que a gente lá atrás pensou, e obviamente ainda não tinha todas as regras do jogo, a gente foi se adaptando muito com o que o usuário trazia, mas para a gente foi muito importante esquecer a parte técnica do produto, porque no final do dia ninguém se importa como que ele faz, é que nem o Pix, como que o Pix faz a tecnologia, ninguém se importa, você quer fazer a solução do Pix, você quer que o seu dinheiro caia imediatamente de uma conta para outra, é isso que você quer. No final do dia você quer uma reunião que saia de um áudio para de fato um resumo com inteligência artificial, é isso que você quer. Então a gente chegou no lado educacional, então falando de fato qual o problema que o produto soluciona, porque e aí a gente sempre fala das principais características, que ele tem 30 horas de gravação contínua, 64 gigas, mas quando você contrata outros planos, porque ele também tem planos pagos, quando você contrata é nuvem, então é ilimitado, ele dura 60 dias de stand-by, então se você não carregar ele e não usar, ele dura 60 dias. O quanto isso pra gente como usuário, criador de conteúdo, empresário, advogado, médico, quanto isso é importante. Só que isso era o segundo tópico. O primeiro tópico ele grava, transcreve, resume o que você quiser. Seja uma reunião, uma palestra, um evento, uma consulta, o que você quiser. E aí, a gente agora, nesse segundo ponto, tá vindo também nesse lugar de acessibilidade. Então, quanto de pessoas precisam dessa acessibilidade, né? Como eu falei, tanto acessibilidade de não conseguir acompanhar todos os eventos, as imersões, as palestras que estão acontecendo, e também olhar para esse lugar de uma pessoa que talvez não tenha braços, tem uma deficiência ali, ela não consegue anotar, não consegue escrever, mas ela consegue apertar um botão e aí nesse botão ela consegue ler, reler, enfim. Tem 1 milhão de formas. As pessoas que têm TDAH, várias pessoas chegaram pra gente e falaram, cara, muito obrigada, porque esse produto de fato solucionou uma dor que era intratável, digamos assim, sabe? Porque mesmo tomando remédio, eu não conseguia chegar nesse nível de assertividade. Então, a gente tá indo também para esse lugar de que os usuários chegaram pra gente e falaram, cara, a gente é apaixonado pelo produto e não só pela ferramenta. Então, acredito que isso foi muito assertivo. E se você que está tocando um produto que é disruptivo, é muito técnico, foca na solução. Total. Foca no que ele entrega. Até aqui, quando a gente vai conversar, quando vem umas entrevistas e as pessoas começam a falar, esse é o aparelho tal, que tem tantos de memória, tantos... Cara, é chato. É chato, você não quer ficar sabendo Ninguém essas quer saber quantas memórias. A não ser memórias. aquele nerd muito, né, bits and bytes e tal. E tem uma outra coisa também, assim... Voltando no ponto dos conteúdos da CBM, inclusive, que vai ter os seus influenciadores. A gente vai ter lá no congresso, vai ter o Primo Rico, vai ter o Thales, vai ter o Alfredo, que são todos embaixadores do Plaud. Com certeza. E a gente vamos conversar sobre isso, da gente certeza. poder ter os PDFs finais ali. Mas como foi trabalhar com essa turma, assim? O que vocês aprenderam? Como é que é essa troca com eles? Para também, você falou da comunidade, trazendo insights, mas com eles. Teve essa troca também de entendimento do que poderia ser útil num produto desses? Como que se poderia aprimorar? Quando a gente começou, a gente pensou, como eu falei, né? Eu faço parte do G4 há bastante tempo e na comunidade. Então, a comunidade, a gente teve quase um MVP, né? Um teste ali controlado com as pessoas. Depois disso, o Thales usa desde sempre, ele divulga muito a gente, em grande parte dos canais, podcasts, no palco que ele vai. Ele fala, cara, se você não tem um Cloud, você tá fazendo o trabalho dele, sabe? Anotando de papel e caneta. E aí, a gente chegou ali nos 3, né? No público do G4. E aí, eles mesmos começaram a indicar para os outros parceiros. Então, o Alfredo falou, cara, o Joel precisa saber. Aí o Joel, cara, o Thiago precisa saber. Aí o Thiago, cara, o fulano precisa saber. Então, a gente começou a atingir essa bolha
escolha de uma forma extremamente orgânica e genuína. Porque o produto é muito bom. E aí a gente teve uma estratégia top voice. Então, essas pessoas são as tops que estão falando das inovações, do movimento de mercado. E a gente não queria segmentar o Plaud. Ai, não, é só para empresário, é só para médico, é só para nutricionista. A gente queria que mais pessoas falassem do produto. Então, a gente começava a chegar nessas pessoas de uma forma genuína. Olha, testa o nosso produto, vê o que você acha, e aí depois a gente conversa. E como grande parte deles tem autoridade, tem audiência, tem imersões, tem palestras, fez com que a gente atingisse a massa. Recentemente eu encontrei o João Branco, que é o CMO, o ex-CMO do McDonald's. Ele falou, cara, o produto de vocês é incrível por conta disso, disso. Eu já escutei muitas pessoas falarem. Então, eu acredito que o nosso grande diferencial de chegar nessas pessoas foi não chegar querendo... já que eles fizessem uma publi pra gente, ou já que eles falassem do nosso produto. Porque o produto acompanha, então dá pra ver quem tem Plaud ou não, né? Ele fica atrás do celular. Isso é muito outra legal. coisa, assim, também. Assim, a gente tá falando de um negócio que virou meio que objeto de desejo. Status. Né? Status. É quase, é o iPhone, né? Naquela época, a áurea do iPhone. Mas, ao mesmo tempo, ele dá essa sensação de ser algo acessível. Por mais que vocês estejam focando no executivo grande, de palco, é acessível. Ele custa R$ 1.500 aqui no Brasil, né? O preço já final. Quer dizer, não é tão barato assim, mas é como ferramenta de trabalho. Como ferramenta de trabalho, ele funciona bem, ele cabe no bolso. Exato. Né? Como que vocês equilibram isso no discurso também, no marketing? Olha, a gente nunca quis trazer esse olhar de ser inalcançável e trouxe para esse lugar de acessibilidade. E, de novo, não que é um produto barato, mas quando você... coloca para uma ferramenta de trabalho, de fato, ele é muito barato. Então, a gente começou com que esses top voices falassem pra gente, mas principalmente que a base, que são os mentorados, que são o público deles, entendessem que era acessível para eles. Porque é uma coisa, imagina, os caras grandes têm uma Porsche. Cara, para você ter uma Porsche, você vai ter que conquistar muitas coisas. Cara, o cara grande tem um iPhone. Beleza, consigo. Cara, o cara grande tem um Plaud, também consigo. Então, a gente começou a gerar esse desejo de fato, cara, se o cara tem e ele tá usando, eu consigo ter também. Então, o Plaud gerou, e a gente sempre quis trazer esse olhar para a marca, de ser uma marca como o iPhone. Uma marca que, mas meu celular grava, tá tudo bem, mas... É que nem o iPhone, a Samsung, a Xiaomi, todos fazem a mesma coisa. Mas qual que é a diferença entre um e outro, sabe? Hoje a gente não tem, como eu falei, não tem concorrente direto que faça a mesma coisa, mas pra gente caraca, você tem um Plaud, e até de troca. Então você dá presentear o seu cliente. Muitas pessoas presenteiam amigos, clientes, porque é um produto que você usa. Então, isso é muito legal. E eu acredito que de insight principal disso é fazer com que as pessoas fossem apaixonadas pela marca. Lá na Eletrolar, as pessoas chegavam e falavam, meu Deus, vocês estão aqui, eu amo vocês salvaram a minha vida. Então, a gente se tornou essa marca parceira de entender o cliente, entender o consumidor. Então, eu acredito que esse olhar não deixou a gente para ser uma marca só para gente rica. E para essa marca de pessoas que querem aumentar a produtividade com o produto. E eu estou esperando um pouquinho para poder comprar o Plaud Pro, porque ele já está em pré-venda. Na verdade, quando esse podcast for ao ar, muito provavelmente a pré-venda já vai estar sendo entregue, já vai estar disponível. O que ele traz de novo? Uma evolução aí em 1 ano de produto, 1 ano e pouco. E assim, é uma surpresa até pra gente como marca, porque é uma marca super nova, ela nasceu em 2023, como você comentou, tem mais de 100 mil usuários aqui no Brasil, e a marca chegou de fato aqui em novembro. Então, menos de 1 ano já tem 100 mil usuários, isso é muita coisa pro mercado como um todo, e para um produto novo, né? Não é uma coisa que já existe. E aí, eles têm essas duas versões, né? Então, o Plaud Note, o Plaud Note Pin, e eles vieram com essa nova atualização do Plaud Note Pro. E não é para substituir nenhum nem outro, então isso é importante deixar claro. Então, se você tem um Plaud Note, mas agora eu vou ter que trocar. Não, ele vai continuar funcionando, ele de fato é um produto que você consegue permanecer com ele. O Plaud Note Pro, ele vem com algumas atualizações, eles não falaram muitas especificações, então tá sendo solto ao longo dos dias. E qual que é a principal, que é o visual, né? Então, aqui ele vai ter o visual, então ele vai ser um display, então ele vai ser digital aqui na tela. Vai aparecer porcentagem de bateria, isso facilita também. Isso já aparece dentro do aplicativo, mas aqui vai aparecer na bateria, pelo Plaud. E o principal é que você vai conseguir tirar foto durante o resumo. Então, imagina, a gente tá numa palestra ou numa reunião, e aí tem um slide, tem um PPT, tem uma imagem muito importante. Eu consigo, com o meu celular, tirar a foto e adicionar diretamente no resumo. Porque, por exemplo, agora, no Plaud Note e no Plaud Note Pin, eu não consigo adicionar nada. Eu gravei aqui... Mas você pode tirar a foto e depois você joga lá. Depois mas, assim, adicionar. ele não tá naquele momento certo, né? Exato, não vai estar no meio do resumo. Ali. Aqui eu tô gravando, vou parar, e aí depois eu consigo adicionar. No Plaud Note Pro, não. Isso daí
aí vai ser inserido durante o resumo. Então, isso vai ser uma ferramenta super legal. E também ele vai ter 50 horas de gravação contínua. Então, a memória dele, a bateria dele também vai durar muito mais. E eu acho que eu ouvi lá também sobre melhora na qualidade do áudio, da captura do áudio. Exato. Né? Porque essa é uma grande dificuldade de um aparelho como esse, né? Se eu coloco esse dispositivo para dentro, por exemplo, né, ele já vai ter o microfone um pouco mais abafado, já pode começar a ter algum problema ali de transcrição. Então, isso também eu acho que é um avanço que eu ouvi lá na IFA que tá para chegar também, assim. Com certeza. E aí, isso é uma evolução contínua. E esse é o mais legal, né? De ter um produto que vai evoluindo junto com o que a gente vê de dor. Então, hoje o Plaud já tem uma gravação muito boa. Então, obviamente, as pessoas sempre perguntam, mas ele grava? Eu falei, ele grava como se fosse uma pessoa. Se a gente escuta, ele também vai escutar. E agora ele vai ter um alcance de mais de 5 metros. Então, por exemplo, se eu tô numa palestra e eu tô escutando o palestrante falando, ele também vai escutar. Ai, mas tem barulho, isso, aquilo. Ele consegue ter a diminuição de ruído muito boa. Então, você tem o áudio muito bom. Obviamente, não é um áudio como um microfone desse e tudo mais, mas é um áudio que você consegue escutar. E agora vai ter essas melhorias. Então, são melhorias, como todos os iPhones, são melhorias muito pequenas dentro do produto que já fazem toda a diferença. E são melhorias que a gente consegue usar na prática, como as fotos, como os insights, como a bateria e tudo mais. Tem uma coisa que a gente não falou ainda e que é o que às vezes faz aquele mas nas pessoas, é que você tem que pagar uma assinatura caso você queira gravar uma quantidade maior de horas. Ele já tem a possibilidade, né? Ele vem com o pacote o gratuito, são 600 minutos por mês. 300 minutos por mês, já são 5 horas de gravação. Aí você tem um pacote intermediário e tem um pacote ilimitado. Exato. Né? Quais são os valores atuais, assim, para o pessoal também se situar e entender o que custa no mês? Exato. Né? Porque tem esse custo também. E o mais legal disso é que as pessoas já englobam isso dentro do custo do Plaud, né? Porque, de fato, a gente pensa não só como uma ferramenta de facilidade, produtividade, mas de trabalho, né? E a gente sabe, utilizando todas as IAs, que todas as IAs têm formas de escala e que você precisa pagar um valor mensal ali. Então, como funciona? Hoje o Plaud, ele possui 300 minutos gratuitos. Então, todo mundo que compra o produto é vitalício, por mês. E eles se renovam, que são 5 horas. Então, já que eu quero gravar alguns podcasts, alguns episódios, eu tenho 4 episódios, 1 hora cada um, tá tudo certo, vai funcionar para você. Não, já que eu quero utilizar isso para o meu trabalho, para imersão, para eventos, para as reuniões. Ele tem um plano de 1.200 minutos, o que são 20 horas por mês, então já aumenta isso bastante. E aí isso é renovável, tá? Então todos os meses ele se renova. Hoje tá no valor de R$600 o ano, o que dá R$50 por mês. Não é nenhuma pizza. E aí, pensando no lugar de trabalho, você consegue olhar essa produtividade, né? E o ilimitado. E aí hoje... você vê, na verdade, você pega a hora de trabalho do cara que ficou transcrevendo ou o médico que ficou ali anotando as coisas e vendo os dados depois. Exatamente. Né? E, de novo, o médico vem de hora, advogado vem de hora. Nós, como empresários, temos pouquíssimas horas. Então, todo minuto que a gente consegue economizar faz muito sentido pra gente. E tem o limitado. O limitado é literalmente limitado. Então, você consegue utilizar de forma... sem pensar nisso. E hoje ele tá R$1.500 o ano. E aí sai em média de 125 por mês. E aí, de novo, é um valor de uma ferramenta de IA, como o ChatGPT, o Gemini, enfim, todas essas. E quando você coloca no custo da produtividade, do tempo, facilita muito. Porque aquilo, quantas pessoas a gente vê que há alguns anos atrás, eu não sei se essa profissão ainda existe, de escrevente. Minha mãe começou como escrevente, que era literalmente o trabalho do Plaud. Ficar escrevendo ali as informações que o juiz, enfim, as pessoas falavam. Isso o Plaud faz hoje. Então, quanto você consegue economizar de produtividade, e é humanamente impossível anotar tudo. Não, no meu mundo de TV, tinha pessoa que ficava fazendo o roteiro, a transcrição. Não, a transcrição não, o negócio da legenda. Que aí tem um teclado, inclusive, diferente para as fonéticas e tal, para você poder fazer e facilitar. E essa pessoa ficava ali louca, né? Exato. Ouvindo tudo que estava falando e para transcrever, para colocar as legendas ali no... E jornalistas têm muito também disso, demais. Né? Porque eu acredito que o mais diferencial do Plaud é que, no final, ele é um gravador de voz. E gravadores de voz existem há muitos anos e todo mundo conhece. Então, ele só adicionou a IA, que é a ferramenta incrível. Mas a minha, nossa, quantas horas eu passava depois que chegava da rua, vendo as entrevistas, transcrevendo, pegando o timecode de entrada e saída para poder mandar para o editor, qual é o momento que usar da sonora da entrevista da pessoa. Isso. Meu Deus do céu. O Plaud solucionando todos esses pontos. E com inteligência artificial. E aí, qual que é a diferença, né, entre os planos, que acredito que isso é importante também falar, porque tem o Ask AI,
No SKI, você consegue perguntar pro chat, pro Cloud, sobre o resumo. Então, como você falou, eu ficava perguntando, buscando. Então, por exemplo, eu gravei 2 horas. E aí eu quero as principais conclusões. Você pergunta para ele consegue trazer as conclusões. Ou me põe na hora que ela falou sobre tal coisa. Exatamente, né? Ele vai ali. traz aquele detalhe. Então, a inteligência artificial vem para ajudar o que o Cloud faz, que é gravar. Tá, eu gravo, e aí, depois? O que eu faço com isso? Então, eu acredito que essa ferramenta, por que ela foi tão absorvida pela comunidade e criou fãs da marca? Porque é isso, porque no final do dia, todo mundo consegue. Se eu entregar para minha mãe, ela sabe ligar, desligar e utilizar. Então, é muito simples a funcionalidade. E eles pensam bem na experiência Apple. Então, quando você abre o produto, é bem na experiência Apple. O aplicativo é bem clean, é bem simples, é muito usual, sabe? Então, ele funciona, é importante dizer, ele funciona para iPhone e para Android. Então, isso também é importante. Mas ele é bem simples a usabilidade. Agora, Jaque, falamos, conversamos por 35 minutos aqui. E o Cláudio estava ouvindo tudo. Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver o que ele entendeu, qual que foi o resumo que ele vai fazer dessa nossa conversa, se ele realmente funcionou da forma como a gente falou, né? E ó, isso é mais legal, que eu vou fazer isso em tempo real aqui com vocês. Deixa eu só conectá-lo aqui. E qual que é a ideia? Ele não usa a internet para fazer isso, ele não usa a bateria do celular, ele não usa nada. Então agora o que eu tô fazendo? Ele estava gravando stand-by. E aí agora ele tá transferindo pro meu celular. Dá para mostrar? Mostro. Tela ali, ó. Então ele tem esse processo primeiro. É que a minha tela é aquela tela que apaga. Opa, peraí. Vê se dá para ver. Ele tá fazendo o upload. Tá. E quanto a gente gravou os seus 35 minutos? Quantos? Isso, deu 30 minutos. Aqui ele não fala quantos GB. Ó, deu 43 KB. Nossa, nada? Nada. Áudio é muito leve, mesmo. E ele só tá transferindo. E aí eu mostro pra vocês. Mas enfim, ó, eu tenho 1.003 áudios. Então, tipo, usa bem. Eu uso bastante. Eu falo, eu sou heavy user, eu sou de fato usuária. E aí eu acredito que pra galera também, enquanto ele tá transferindo pra cá, pra galera que pensa que a IA vai dominar, enfim, ou tem até esse receio de entrar, eu acredito que o Cloud é uma ferramenta muito de entrada para quem tem esse preconceito, esse medo de entrar na IA. Porque eu falo que o Cloud, para todas as IAs, e agora eu estou cada vez mais ambientada nesse mundo de tecnologia, de inteligência artificial, que o Cloud tem contexto. Então, por exemplo, quando você tem o TLDV, essas outras ferramentas, eles estavam ali, mas eles fazem isso e mais outras coisas. Então, eles não são focados naquilo. Então, as pessoas sempre trazem esse feedback pra gente que o resumo do Cloud é muito bom. Porque ele é muito bom em resumir e transcrever. Ele é feito para isso. Exato. E acredito que esse é o grande diferencial de outras ferramentas que fazem várias coisas, e isso. Tem uma coisa que eu acho que também pode ser um avanço pro Cloud Pro, como você falou, ele não tá muito... estão soltando aos poucos. Mas é esse tempo também do processamento. Ele é um pouco demorado, na verdade, assim, dependendo do tamanho do áudio. Se eu gravei muita coisa durante o dia e eu tenho que pegar cada um daqueles áudios para poder ficar transcrevendo, eu tenho aquele momento meio de travar meu telefone para ele poder fazer esse processamento. Acredito que isso também é algo que vai melhorar, porque isso é questão de processamento do produto que vai evoluir. E o mais legal disso aqui, por exemplo, aqui é sobre a internet, não é sobre o Cloud. Então, aqui agora ele usa a internet. Então, sobre o processamento, qual é o seu nível de internet, entendeu? Então, obviamente, provavelmente eles vão trazer essa evolução, essa velocidade, mas cada vez que você conecta o Cloud, porque, como eu falei, ele fica em stand-by. Então, ele vai conectando, à medida que você entra no aplicativo, ele conecta e ele vai subindo aos poucos. Se eu tiver vários áudios, ele vai levar um pouco mais tempo, principalmente pela internet. Então, por exemplo, agora eu tenho 2 áudios, um de 50 minutos que foi de ontem e o de hoje que é 30 minutos. Eu escolhi transferir o de hoje primeiro. Ele tá levando aqui, já tá finalizando. Então, eu acredito que nem 2 minutos para fazer isso. Eu tô no meu 5G, entendeu? Então, se eu tivesse no Wi-Fi, provavelmente ele já teria gerado. Então, eu acredito que é mais nesse detalhe. E hoje ele já tem algumas integrações. A gente não falou sobre isso, isso é legal. A gente sabe que grande parte das pessoas que usam a inteligência artificial busca esse lugar de integrações. Então, ele já integra com o Zapier e também daqui a pouco vai integrar diretamente. Então, olha, acabei de baixar o meu resumo, gravar, ele já vai resumir e já vai mandar pro seu Drive, ou já vai mandar pro seu CRM, ou já vai mandar para onde você desejar e imaginar. Você consegue fazer integração com o sistema da própria empresa também. Exatamente. Com o Zapier você consegue integrar com tudo. E aí, temos? Temos. Olha, ele acabou de gerar podcast Cloud Note, gravador de inteligente, comunidade e privacidade. Foi tudo que ele pegou aqui como tema. E aí aqui, ó, deixa eu tentar mostrar na tela. Deixa eu dar uma olhada. Ele traz o resumo por itens, por tópicos. Insights, enfim, tudo isso.
E o mais mágico que as pessoas amam é o mapa mental. Que legal. Então ele traz todo o mapa mental em segundos. Isso se você quiser ler para as pessoas entenderem. Então vamos entender, né? Plaude para todo mundo, mas não é para qualquer um. A IA se baseia por dados. É uma conversa como essa vira dados. O celular grava, mas ele não foi feito para fazer isso. Aí estatísticas. Estatísticas relevantes. Mais de 100 mil no Brasil, 10% da base global. Demonstra adoção relevante, crescimento local orgânico em menos de um ano desde sua chegada em novembro de 2023. Aí os números todos, 30 horas de gravação. Pô, isso aqui virou meu infográfico na revista. Olha só, Exatamente. Tá aqui, ó, todos os dados. Referências e tal. Aí site, falando da IFA, todas as referências que a gente falou, ele já trouxe os links todos aqui de tudo que a gente falou, as correlações, né? Falou de acessibilidade para TDAH, limitações motoras, produtividade, C-level. E assim, é legal porque é muito conteúdo, mas ele é organizado. Você bate o olho, você sabe aquilo que você precisa naquele momento. Né? Tipo, bate o olho ali nos dados, já falei, nossa, é meu... Como é que fala? Seu infográfico. Tá vendo por que eu preciso do Plaude? Meu infográfico. E isso é muito legal, que ele traz, de fato, não as palavras exatas que você falou. Ele traz todas os detalhes importantes. Então as pessoas falam, mas e se eu falar palavrão? Se o palavrão não for importante... Ele não vai colocar no resumo, entendeu? Então, isso que é mais legal. E ele traz todos os dados, as informações. E se você não gostar, você consegue alterar, você consegue enviar, você consegue fazer o que você quiser, de fato, com ele. E a gente acabou de ver aqui o podcast de 30 minutos. Ele conseguiu resumir em pouquíssimo tempo e trazer todos esses insights prontos para nós. Perfeito. Bom, se você quiser conhecer mais sobre Plaude, a gente está deixando o link aqui do lado também. Quiser conhecer ao vivo, CBM Eletrolar, né? Com certeza. É o espaço que a gente vai conversar bastante ainda para ter as transcrições ali dos conteúdos que a gente vai fazer. Mas Jaque Chun, CMO da Plaude Brasil, prazer ter você conosco, adorei a conversa. Foi um prazer, muito obrigada. Tenho certeza que quem utilizar o Plaude na produtividade no dia a dia vai ser fantástico. E contem comigo, que precisar, manda lá mensagem, Plaude_Brasil, que a gente soluciona todas as dúvidas. Não, e outra, a gente sempre coloca o LinkedIn dos convidados aqui também. Então o LinkedIn da Jaque tá aqui do lado também para vocês se conectarem, beleza? Muito obrigada. Valeu, gente, obrigado. Até o próximo All Connected. Tchau, obrigada.